A paz do Senhor, meus irmãos. 2022, trimestre 1º, lição 8, o título é Mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. No texto áureo diz assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13, verso 3. Então o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. E nessa lição vamos ver um alerta contra os falsos profetas, uma advertência acerca dos pastores infiéis e a explicação, sobre a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. O texto de referência, Ezequiel 13, versículo 6, e no Ezequiel 34, versículos 2 e 3. Veem a vaidade e a adivinhação mentirosa os que dizem: Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem o que se espera do cumprimento da palavra. Ezequiel 34, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? Bom, vamos à introdução. Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, pastores infiéis, que deixaram de guiar o povo na verdade das Escrituras. E esses alertas, a Bíblia toda é colocada para nós como um alerta, como um exemplo, como um modelo, e serve então, esses textos vão servir de alerta para a igreja de hoje. Então, as profecias contra os falsos profetas. Desde o início, desde os primórdios dos tempos, há uma tentativa de enganar as pessoas com mensagens que anunciam a mentira como se fosse a verdade. E procuram essas pessoas, esses interesses, essas potestades, procuram semear dúvida quanto ao que o Criador falou. Como a gente vê no relato lá de Gênesis, o semear a dúvida é o grande trunfo do inimigo em tentar distanciar as pessoas da palavra, e usando as próprias pessoas, os que estão aí no ofício da palavra. Esse é o grande problema. Ele usa pessoas que se tornam falsos profetas, que às vezes nem assim se sentem. Então Deus repudia essa prática, essas práticas, e se mostra contra todos os que usam de engano na sua obra. Então Deus prepara aquele povo para entrar em Canaã, e essa preparação faz com que a gente compreenda melhor esse assunto que nós estamos tratando. A preparação para o povo entrar e possuir a terra inclui orientação de como lidar com o surgimento desses falsos profetas que iriam acontecer, inclusive no nosso tempo, como nós vamos ver mais na frente. Note que Deus avisou, que o referencial para a gente discernir as mensagens não era sinais ou qualquer outra coisa, mas a palavra já revelada. Então a palavra é a baliza, a palavra é o norte, é a nossa orientação, porque as pessoas podem enganar, e sinais, até o inimigo faz sinais, como a gente vê nas descrições bíblicas aí. E tanto no 1.2 ele diz que tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. Esses textos aí, ele está querendo dizer o seguinte: no tempo do reino dividido, após o reinado de Salomão, o reino do norte, as 10 tribos que ficaram ao norte com Jeroboão, eram considerados rebeldes, os que se rebelaram contra Deus e que foram para lá. E mostra a Bíblia que muitos deles, os fiéis, retornaram para o reino do sul, e ficou ali então aquela divisão. Eram 12 tribos, as 10 ficou ao norte, 2 ao sul, e mais os levitas que entre eles viviam, e os que foram se rebelaram contra o erro do reino do norte veio. Mas temos aí o reino rebelde do norte e, entre aspas, o reino do sul, os fiéis, os da promessa. O problema é que tanto os rebeldes do norte,
né, se rebelaram contra os profetas que Deus enviou, quanto os supostos fiéis do sul também, porque dentre os profetas que nós listamos aí, eles foram enviados tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. E esse povo desprezou os profetas. Isso causou a grande ruptura, né? E também não aceitaram a palavra de Deus, que ordenava que se submetessem ao cativeiro. Por causa dos erros, né, tanto os do norte quanto os do sul foram alertados. O primeiro foi pelo o rei Assírio, que levou, né, Senaqueribe, que os levou para o cativeiro. Esses nunca mais voltaram, foram pulverizados entre as nações. E ao reino do sul, os ditos fiéis, os ditos da promessa, também não aceitaram a palavra de Deus, que eles iam para o cativeiro. Só que agora o cativeiro era a Babilônia, 100 anos depois. E então, isso era uma disciplina imposta por Deus e dita pelos profetas, que isso fazia parte do plano de Deus para a restauração. Mas as pessoas não aceitaram o plano de Deus. O homem tem sempre dificuldade de aceitar o projeto de Deus. E o profeta acaba sendo um mediador entre Deus e o homem, e acaba sendo hostilizado, como foi o profeta Jeremias, e como foi rejeitado também o profeta Ezequiel. Então, tanto Jeremias como Ezequiel, temos duas situações aí também. Jeremias profetizou que viria o cativeiro, que eles iriam para o cativeiro, que foi rejeitada a sua mensagem. Já o profeta Ezequiel profetizou no meio do cativeiro, tá? E os dois denunciaram e enfrentaram a atuação dos falsos profetas, que ainda estavam presentes mesmo no momento de grande sofrimento. Os falsos profetas criam na sua época, né, são épocas diferentes. Jeremias, antes do cativeiro, tinha aquela expectativa e tudo. Eles criaram uma falsa segurança, dizendo que Deus não ia deixar que eles fizessem isso, e, né, que acontecesse isso porque o povo era o povo de Deus. Aí depois vem, no tempo de Jeremias, eles já no cativeiro, agora nervosos e bravos, porque tinham sido enviados para o cativeiro, também rejeitaram. Então, independente da circunstância, independente do momento, né, da época, Deus requer de nós que nós obedeçamos a sua palavra. E isso é uma terra boa para os falsos profetas, porque nem sempre as coisas são do jeito que queremos. E os falsos profetas sempre têm uma mensagem do jeito que as pessoas querem e não o que Deus quer. Infelizmente, muitos seguiam mensagens que não chamavam ao arrependimento, mas procuravam tranquilizar o povo e mantê-los nas suas práticas pecaminosas. Isso sim levaria, né, à restauração e ao fim daquilo que Deus tinha preconizado contra eles. Bom, a profecia contra os pastores infiéis. A mensagem de Deus contra atitudes de líderes, né, contrária à orientação de Deus à frente do seu povo, é um tema bem presente nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo, tá? E causou muito sofrimento e muita dificuldade, que os próprios pecados causam isso, mas poderiam ser minimizados se fossem observados os preceitos de Deus. E isso causa um desconforto e causa problemas para aqueles que se rebelam ou se distanciam da vontade de Deus. Bom, e então aí ele fala da atividade pastoril, é só para explicar aqui porque chama de pastor, né? A atividade de pastor é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A primeira pessoa mencionada na Bíblia como sendo um pastor de ovelhas é Abel. E para retratar a atividade que era bem presente no cotidiano deles, né, o Senhor usou essa expressão metaforicamente acerca dos líderes de Israel, né, ou de outros, né. O povo bem entendia essa mensagem, porque a mensagem de um pastor, o pastor devia cuidar do rebanho, pastorear, guardar, conduzir o rebanho. E sabendo disso, era mais fácil entender o que Deus estava dizendo acerca dos seus líderes, o que ele esperava que esses líderes fizessem em prol das suas ovelhas, aí do termo pastoril. Bom, os pastores de Israel, assim também ele usa a expressão pastor ou apacentar
com sentido metafórico nas profecias, em relação aos que tinham a responsabilidade de guiar, de ensinar, de prover a proteção, suprir as necessidades, né? Como os profetas, reis e sacerdotes. Todos eles tinham a sua responsabilidade, tanto o profeta como o rei como o sacerdote. Eles eram líderes, formadores de opinião e tinham que zelar por fazer o trabalho pastoril. Nesse sentido, encontramos Davi, que era rei, né, sendo escolhido por Deus para apacentar o seu povo. Né? Olha a metáfora do pastoreamento aí de novo, né, do pastoreio de novo. Ok? Bom, no item 2.3 diz que ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Aí já sabemos o que é o pastoreio. Ao longo da história de Israel tem muitos exemplos de líderes que contribuíram para que o povo se desviasse do caminho do Senhor, mas também tinha líderes que promoveram um retorno ao Senhor, que se esforçaram para ensinar o povo os mandamentos do Senhor. Tem os exemplos estão aí nessas referências bíblicas, né? A denúncia de Ezequiel é contra todo aquele que tinha sido constituído para cuidar das ovelhas, contudo apenas visavam seus próprios interesses, faziam isso tudo por interesse próprio. Então aqui estava a denúncia, era contra os pastores que apacentam a si mesmos, né? Que são categorizados na categoria de falsos profetas, porque são falsos pastores, tá? Então, aí ele requer de nós ministros de Cristo fiéis, como no passado, hoje também Deus chama, capacita as pessoas para apacentar, para cuidar, para ensinar o seu rebanho, conforme está em 1 Coríntios capítulo 4. E requer que essas pessoas sejam fiéis, né? Às vezes a gente olha para essa fidelidade e fica pensando na fidelidade pessoal, mas é fiel a tudo aquilo que ele foi chamado, fiel no apacentar, fiel no ensinar, fiel no cuidar, e a sua fidelidade própria, como dispenseiro, como ministro de Deus. Tá? E isso, um requerimento de Deus é que o seu ministro seja fiel. A gente tem que lembrar dessa fidelidade doutrinária sempre, porque é aí que os pastores, né, falsos profetas, se enroscam. E então Deus prepara, né, ele concede dons, ele tem concedido dons à sua igreja, que são ferramentas, são equipamentos espirituais, dando condições e capacidade para que os seus ministros possam cuidar das suas ovelhas. Então, enquanto a igreja está nesse mundo, ela vai ser cuidada como o rebanho de Deus, pelo próprio Deus, por intermédio daqueles que ele tem dado e capacitado pelo Espírito Santo, visando o aperfeiçoamento, a edificação, o amadurecimento e crescimento. Então, com esses dons, com essa capacidade concedida por Deus, ele vai manter a sua igreja. Mas sempre paralelamente haverá os falsos profetas tentando solapar o rebanho, tentando destruir aquilo que Deus construiu, mesmo que indiretamente. Bom, e a falsidade dos últimos dias, né? Pelo Espírito também nos alerta que nos últimos dias a igreja na terra vai surgir falsos doutores, enganadores e falsos profetas. Eu nunca vi um negócio mais atual do que isso. Hoje, se você pegar as mensagens e vídeos, hoje tem muito vídeo, muita coisa. O que tem de falso doutor, enganador, enganando, tentando enganar o rebanho. E como as mensagens do falso profeta, ela visa agradar o homem e não a Deus, então ela é um atrativo. E aí os ministros de Deus, os homens de Deus, capacitados por Deus, com os dons de Deus, com a verdadeira mensagem, eles são rejeitados, como foram Jeremias, como foi Ezequiel. As pessoas preferiam ouvir os falsos profetas do que ouvir Jeremias e Ezequiel, e acabaram tendo uma amarga, né, amargando uma grande derrota e um grande problema. E nos nossos dias não é diferente. Precisamos estar atentos e seguros na palavra de Deus para não sermos levados por esses espíritos enganadores listados aí em 1 Timóteo. Israel tinha as escrituras e tinha os profetas, mas desprezou isso tudo. E nós temos a Bíblia completa, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, os dons ministeriais como ferramentas.
E como é que nós estamos reagindo às providências que Deus nos deu, que Deus deu para a sua igreja? Que nós então, na conclusão, em todo tempo o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar esses falsos profetas e pastores infiéis. Mas o Senhor, Deus, continua levantando pessoas fiéis a Ele e comprometidas com a verdade do Evangelho para levar adiante o seu propósito.